Bem-vindo a esta aula do professor Bester. Deixe seu like, inscreva-se, ative as notificações. Esse exemplo agora tem duas fontes. Tá? É um circuito um pouco mais complexo. Qual que é os passos 1 e 2? Eu vou seguir os mesmos passos, hein? Isso não muda. Passos 1 e 2 é determinar as tensões nodais, o nó de referência e colocar o nome nas tensões nodais. Este circuito tem três nós. Tem este nó, este e este. Como que eu sei isso? Baseado naquela figura lá que eu mostro para vocês com frequência. Tem um nó aqui, um ramo interligando com outro nó. Um ramo interligando com outro nó. Um ramo interligando com outro nó. Então esse aqui é um nó, este é o outro e este é o outro. Daqui para cá também tem dois ramos, tem este e tem este. Então observe que isto tudo aqui está em destaque em azul, é um único nó, porque eu tenho um condutor único aqui. Então não tenho nenhum resistor no meio, nenhuma fonte, portanto é um único nó. Aqui não. Aqui eu tenho um resistor, então este nó é diferente desse. Se eu tivesse aqui um único condutor, aqui seria um único nó também. Mas eu tenho um resistor, portanto aqui eu tenho um ramo interligando este nó com este aqui. Então, beleza, já identifiquei três nós. Vou colocar a referência nesse aqui, ó. Por quê? Porque aqui eu tenho quatro ramos, ó. Olha aí. É mais difícil de calcular as correntes aqui. Por outro lado, nesses dois nós aqui, eu tenho três ramos em cada um deles. É mais fácil. Então, vou colocar a referência aqui. Então, aí, este ponto aqui vai ser o meu zero. Essas tensões estão em referência a este ponto. Então, quando eu falo que aqui, por exemplo, se eu calcular 5 volts, é porque é 5 volts em relação a esse ponto. Aqui, 10 volts em relação a esse ponto. Para quem trabalha aí na área de eletricidade, já pegou um multímetro na mão, sabe que o multímetro tem duas pontas de prova. Você jamais consegue medir uma tensão com uma única ponta de prova. Tem que existir duas. Então aqui é o exemplo clássico, até naquele simulador nosso, que simula um laboratório, você vê lá que para medir a tensão tem que ter duas pontas de prova. Exatamente. Então eu preciso de dois pontos. Eu estou indicando aqui um ponto de referência. Então quando eu ponho uma referência, zero, aí o outro ponto automaticamente só precisa ter um valor. Tá? Porque este valor menos zero dá o próprio valor que eu calcular. E este valor menos zero vai dar o próprio valor que eu calcular. Então essa referência é importante. Bom, ok, eu já nominei os nós, esse aqui é o 1, esse aqui é o 2 e essa é a minha referência. Agora eu vou partir para o próximo passo, passo 3, que é aplicar a lei de Kirchhoff das correntes nos dois nós. Lei de Kirchhoff das correntes nos dois nós. Bom, vamos aplicar nesse nó aqui que eu chamei de nó 1. Olha aqui, nó 1. V1, nó 1. Aqui eu tenho uma fonte de corrente. 4 amperes sendo injetado aqui. Então eu vou estipular que aqui eu tenho duas correntes, I3 saindo, que passa por R3, e I1 saindo, que passa por R1. Portanto, 4 amperes que está chegando deve ser igual a I1 mais I3, aplicando a lei de Kirchhoff aqui. Beleza. Então esse nó está legal. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou procurar substituir o valor de I1 e de I3, utilizando a lei de Ohm, por V1 sobre o valor das resistências que estão ligadas a este nó. Então a corrente I1, veja, é V1 aplicado em cima de R1.
Olha a minha referência como é importante, né? V1 aplicado em cima de R1. Então é V1 menos 0 dividido por R1. V1 dividido por R1. Agora, aqui em 3, olha que bacana. Qual é a corrente aqui? É V1 menos V2. Ah, professor, porque V2 não é 0, né? Então por isso que eu tenho que escrever V1 menos V2 dividido por R3. É isso mesmo. Aqui eu não preciso escrever V1 menos 0, né? Então eu não ponho 0. Só ponho V1 sobre R1, mas é V1 menos 0, porque eu adotei este nó como a minha referência. Tá? Então eu já substituí I1 por V1 menos sobre R1 e já substituí I3 por V1 menos V2 dividido por R3. Veja, isso aqui é um número, este é outro número. Ah, então agora eu só tenho as duas incógnitas que me interessam. É isso mesmo. E como eu tenho duas incógnitas, eu vou precisar de duas equações para resolvê-las, obter os valores das tensões. Da onde que vai vir a outra equação? Ah, deste nó aqui, ó. Quando eu aplicar a lei de Kirchhoff neste nó. Vamos chegar lá. Primeiro vamos colocar os valores numéricos aqui, ficar só com as incógnitas em aberto. R1 é 2 ohms, R3 é 12, o valor da corrente da fonte já está aqui. E daí o que eu vou fazer aqui? Como eu vou cair num sistema de equações, eu já inteligentemente eu separo tudo que estiver multiplicando V1 de tudo que estiver multiplicando V2. Já deixo na coluna certa aqui, porque eu sei que vou cair depois numa outra equação que juntas vão resultar num sistema de equações. Ah, tá, então, como é que eu passo daqui para cá, professor? Vamos ver, vamos lá, passo a passo, né? V1 sobre 2 é a mesma coisa de V1 vezes 1 sobre 2. Então tá aqui, ó, tirei o V1 para fora. E aqui, ó, V1 sobre 12, eu desmembro isso aqui, eu posso desmembrar. Então, lembrado? Eu posso escrever assim, V1 sobre 12 menos V2 sobre 12. Então, V1 sobre 12 é a mesma coisa de V1 multiplicado por 1 sobre 12. Isso é idêntico. Então, é por isso que eu posso tirar o V1 aqui para fora. E aí ele fica multiplicado por 1 sobre 2 e 1 sobre 12. Olha aí. Por outro lado, o V2, ó, sinal negativo, não se esqueça dele, hein? É menos V2 sobre 12. Tiro o V2 para fora. Isso é a mesma coisa. V2 sobre 12 é a mesma coisa de V2 multiplicado por 1 sobre 12. Ok, agora eu já tenho. Ah, e deste lado eu mantenho seguro lá meus 4, que é o valor da fonte de corrente. Veja dessa equação aqui. Muito bem, já tenho uma equação para esse nó. Vamos continuar no passo 3. Ah, olha lá. Na análise nodal, em geral, recaímos em um sistema de equações, onde as incógnitas são as tensões nodais. Esta é a primeira equação do sistema de equações associado a este circuito. Vamos continuar no passo 3, agora calcular, buscar a equação para este nó. Tá? Para obter então a equação correspondente ao nó 2, a incógnita V2 agora que vai entrar, né, na jogada, né? Mas vai aparecer V1 também, né? Vamos ver por quê. Veja aqui, ó. Agora nesse nó eu estou considerando que todas as correntes estão saindo. Aí, agora consertei aqui e até coloquei o valor de 2, agora representei 2 aqui que não estava representado. Então está aqui, ó. A soma de todas tem que ser igual a 0. Todas estão com sinal positivo saindo do nó. Beleza. Então, agora eu vou substituir o valor de I3. Como é que eu calculo I3?
V2 menos V1 sobre R3. Olha aqui. Olha a diferença daqui. Ó. Vamos voltar no slide anterior. Aqui, como eu estava considerando a corrente neste sentido, a corrente I3 era V1 menos V2, porque ela tinha este sentido. Ela vai do polo da tensão maior para menor, então V1 menos V2. Aqui eu estou considerando a corrente nesse sentido, portanto, para substituir o seu valor, eu tenho que colocar V2 menos V1. Tá? Isso é para vocês entenderem como que eu calculo, como que eu substituo o valor, né, a corrente pelas tensões. Tá? Sempre tenho que observar o sentido que eu adotei. E em função do sentido vai aparecer essa diferença aqui, V2 menos V1 sobre R3. I2, como é que eu calculo? É V2 menos 0, porque a minha referência está aqui, ó. V2 sobre R2. E, finalmente, esta corrente que sai do nó que é fixa, porque é uma fonte, 2 amperes. Ótimo, bacana. Tenho aqui já o prenúncio da minha equação. Agora eu vou substituir os valores de R3, de R2, desmembro tudo que estiver multiplicando V2 e V1, desmembro aqui. Ó, V1, eu só tenho menos V1 sobre 12. Menos V1 sobre 12. E o V2, eu tenho V2 sobre 12 mais V2 sobre 2. Então, V2 sobre 12 mais V2 sobre 2. Opa, aqui está errado, não é 2 isso aqui, ó. Acabei de descobrir que é 6, tá? Mas isso aqui eu conserto, é 6 ohms, é esse resistor aqui, ó. Isso aqui está errado, eu vou corrigir depois. Isso aqui não tem problema porque aqui está correto, daqui para frente vai estar correto. Então é 6 amperes, é 6 ohms, ó. Tá? O valor de R2. V2 sobre R2, então agora eu consegui separar, tá vendo? Tudo que está multiplicando V2, tudo que está multiplicando V1. Aí o 2 aqui, o 2 como é um termo independente, ele não está nem multiplicando V2 e nem multiplicando V1, eu jogo para o outro lado. Só que eu não esqueço de trocar o sinal, isso aqui é importante, não pode errar nessas continhas, né? Esta é a segunda equação do nosso sistema de equações associado ao circuito em questão. Eu preciso de duas equações, porque eu tenho duas incógnitas. Então, ótimo, já tenho a minha segunda. Agora, eu tenho aqui o meu sistema de equações, uso aquelas velhas técnicas para resolver esse sistema. Dá para simplificar um pouquinho mais aqui, né? Porque eu posso somar essas duas frações aqui. Eu vou obter 7 sobre 12 multiplicando V1, menos 1 sobre 12 multiplicando V2 é igual a 4. E aqui embaixo, quando eu somo essas duas frações, eu vou obter 3 sobre 12 multiplicando V2, e aqui 1 sobre 12 negativo, né? Multiplicando V1. Agora sim eu estou com um sisteminha bem organizado para poder calcular V2 e V1 e V2. Então estão aqui calculados. Que fantástico, pessoal. Olha o que aconteceu aqui. V1, tudo bem, deu 6 volts positivos, mas V2 deu menos 6. Isso aqui está errado? De forma alguma. Isso só traz uma informação para nós. Este nó tem uma tensão maior do que esta, porque essa tensão aqui deu negativa, né? Deu negativa. Muito bem. Bom, eu calculo, dá para calcular I3 agora, utilizando aquela equação que nós obtivemos, dá 1 ampere, o I1, tá? No resistor R1 e no resistor R2. Gostou da aula? Deixe seu like, inscreva-se, veja essas duas sugestões para aprimorar ainda mais os seus conhecimentos.